Vamos elevando nosso pensamento a Jesus. Vamos agradecendo, Senhor, pela chuva de hoje, por tudo que temos, que somos, por cada instante, pelo ar que temos a nos manter à vida. Agradecemos, Senhor, por todas as lições, por cada aprendizado. Agradecemos, Senhor Jesus, pela vida que nos dá. Agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos sobre nós e sobre toda a humanidade. Neste momento, desejamos chamar os nossos anjos da guarda para que eles possam nos auxiliar a olharmos para dentro de nós, para que possamos melhor utilizarmos a nossa encarnação. Que a tua vontade, Senhor, seja feita. Que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar novamente as tentações que Jesus sofreu, porém hoje nós vamos colocando elas em nós, tentando localizar essas tentações que Jesus sofreu na nossa atual existência, tentando identificar em nós o que elas significam hoje para nós, né? Porque vamos pensando, Jesus não precisou passar por isso, então é lição, com toda certeza. Nós vamos olhar este livro, Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, por Emmanuel. O título diz assim: Origem das Tentações. E ele aborda o que Tiago escreveu do que Jesus disse. Disse assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que significa isso para nós? Vamos pensar, então, o que é concupiscência? É um termo que para a gente não é muito utilizado, né? No dicionário significa concupiscência, desejo pelos bens materiais, desejo pelo erotismo e pelos desejos sexuais. Isso é a concupiscência. Desejo pelos bens materiais, pela sedução, pelo erotismo, pelos prazeres sexuais. E aí, vamos ver de novo. Jesus disse: cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Então, aquilo que a gente já falou tantas vezes, a tendência existente em nós, aquilo que nós já vivenciamos em outros tempos, mas que ainda está dentro de nós. Então, obviamente, aquilo que está dentro de nós precisa de uma oportunidade para se manifestar. Mas está dentro de nós e exerce uma força de ação e uma força de atração. E a partir disso, nós recebemos as tentações. Então, a partir daqui, nós já podemos pensar que Jesus, ele era um ser evoluído. Ele não precisava passar pela experiência que ele passou. Então, ele trouxe lições, sem sombra de dúvida. Vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre esta frase. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. É aquela história, né? Se tudo der certo, foi ideia minha. Se dá errado,
a culpa é de Deus. É mais ou menos assim, né, que a gente vai agindo. Então vamos pensar um pouco mais. A tentação exterioriza a concupiscência. A tentação exterioriza a concupiscência. Vamos lembrando, a concupiscência são esses desejos. A gente está vendo essa parte para entender o que quis dizer aquelas tentações de Jesus, que nós já vamos vendo. Ó. Porque cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído. A pessoa se sente atraída àquilo que ela possui dentro de si. Resumindo, né? Que constitui essa concupiscência, aquilo que tem dentro e que atrai a tentação, constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Natureza humana primitiva. Nós somos ainda primitivos? Nós estamos mais próximos do nosso ponto inicial do que do ponto de chegada. Nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, portanto, não estamos num planeta evoluído. Vamos tirando essa ideia da nossa cabeça e com isso nós vamos também conseguindo diminuir os níveis de orgulho, né? Desenvolvendo a humildade, que é o que Jesus veio nos ensinar. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Olha só, ser tentado é ouvir essa malícia que existe dentro de nós e é também acolher ou abrigar ou deixar estar, deixar ficar essas escolhas inferiores que existem dentro de nós. Porquanto, ainda que o mal venha do lado de fora, venha do exterior, somente vai se concretizar e somente vai perseverar se com este mal nós afinamos. Somente vai se concretizar se nós, lá na intimidade do nosso coração, existir aquela vontade. Se nós permitirmos. Então, é o livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que vai determinando se nós vamos cair ou não nas tentações. Olha como é interessante a gente entender isso. Vamos indo para entender melhor o que Jesus quis nos deixar. Ele nos deixou essas lições sagradas, que ele se colocou como um exemplo vivo. Ele não precisava, mas ele se permitiu viver isso. Então não é porque ele estava necessitando provar a sua grandeza espiritual, mas ele fez isso para servir a nós como caminho, como meta, ou como objetivo a ser alcançado por nós. Mas esse objetivo nós vamos alcançar após compreendermos, ou nós vamos, talvez não é alcançar, mas pelo menos nós vamos nos dedicar, nós vamos nos esforçar a ir em busca desse objetivo, após compreendermos que nós precisamos vencer essas 3 tentações. Só então nós seremos felizes, seremos bem-aventurados. Lembrando que Jesus iniciou o apostolado, ele iniciou essa trajetória de pregação um pouco antes dele ir para o deserto e sofrer essas 3 tentações. Então, cada passo que Jesus deu, a partir ali um pouco antes do batismo, que ele se deixou ser batizado, cada passo que Jesus foi dando foi para estar de acordo, para cumprir as profecias narradas e ditas no Antigo Testamento. E então Jesus, ele foi percorrendo como se fosse um roteiro, tudo organizado.
Claro, na sabedoria divina existe um conhecimento prévio das nossas reações diante de tudo aquilo que nos for provocado. Então, não era difícil Jesus saber o que seria de reação das pessoas ao seu redor. E nem também difícil de saber o que o opositor, e que nós acabamos usando, e na Bíblia cita, o opositor sendo o Satanás, o diabo, o espírito do mal, né? Então, para que nós possamos alcançar a felicidade, o que nós precisamos fazer? Seguir o exemplo de Jesus. E aqui Jesus deixou um grande exemplo para nós, ou pelo menos esses 3 grandes exemplos que nós precisamos compreender para conseguir colocar em prática na nossa vida. Nós queremos seguir a Jesus? Sim, queremos. Queremos alcançar a felicidade? Sim, queremos. Mas como fazer isto? Como fazer isto? Então, a primeira tentação que Jesus teve, quando Jesus foi tentado a fazer um milagre para satisfazer uma necessidade imediata. Lembra que a gente estava falando no encontro passado? Jesus foi provocado após sentir fome a transformar as pedras em pães. Jesus poderia ter feito isso, mas ele estaria satisfazendo a vontade do opositor. Para quê? A tentação foi, Jesus estava com fome, então o opositor veio. Então, cada passo nós temos que entender que quando nós sentirmos algum sofrimento, quando nós sentirmos alguma necessidade fisiológica, quando nós sentirmos algo que venha do corpo e que, claro, vai alcançar nosso pensamento, nossa vontade, nossos desejos, o que nós temos que fazer? Nós temos que raciocinar. Nós vamos agradar a quem? Tem que ser imediatamente satisfeita as nossas vontades primeiras, imediatas, principalmente aquelas vindas do nosso corpo físico. Lembrando ainda quando Jesus disse que nós temos que colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Nosso corpo físico também é um bem material. Então, isso não significa que nós temos que desprezar ou descuidar, ao contrário. Ao contrário, nós temos que tomar o cuidado, nós temos que fazer o bom uso. O que vamos falar na segunda tentação também sobre o cuidado. Mas na primeira ainda, Jesus foi tentado a fazer um milagre para satisfazer essa necessidade imediata. Mas Jesus não fez. Essas são as nossas tentações, as tentações que nós sentimos com a fragilidade do nosso corpo físico. Mas Jesus respondeu o quê? Por tentador. Ele disse, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que lindo isso. Quanto ensinamento. Não é só de pão que vive o homem. Quer dizer, não é só alimentando o corpo físico. Não é só realizando as necessidades fisiológicas. Não é só realizando as vontades que surgem imediatas em nossa mente, principalmente aquelas em relação à matéria. O homem vive muito mais dependente da palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos ver agora neste livro, Fonte Viva, Chico Xavier, mais uma vez com o Espírito Emmanuel. Mateus, no capítulo 4, versículo 4, escreveu uma fala de Jesus, assim, a mesma, nem só de pão viverá o homem. Num discípulo está escrito nem só de pão vive o homem, no outro nem só de pão viverá o homem. Então, isso está sendo dito para nós, Emmanuel diz assim, não somente agasalho que proteja o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma.
Aqui, nesta frase, Emmanuel, ele está falando exatamente disso que Jesus respondeu quando ele completa dizendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Nós necessitamos não somente do pão que alimenta o nosso corpo físico, nós necessitamos da palavra que sai da boca de Deus. Nós necessitamos do que Deus diz. Mas como é que nós vamos saber o que Deus diz? Ora, Deus enviou Jesus para nos dizer, tanto que, né, o livro anterior, Emmanuel usou esta frase, caminho, verdade e vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade que conduz a Deus. Então, estudando o Evangelho de Jesus, estudando a vida de Jesus, nós vamos entender sim o que sai da boca de Deus. E é disso que nós necessitamos para viver. Nós espíritas sabemos que o nosso corpo físico não vive eternamente. Mas após a morte do nosso corpo físico, nosso espírito continua vivendo. E o nosso espírito viverá eternamente. E nosso objetivo deve ser, sem sombra de dúvidas, conhecer a vida de Jesus, conhecer os ensinamentos de Jesus, para que possamos nos alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Então vejamos aqui como ele está fazendo esta comparação. As questões estéticas, as questões externas, corpo físico, mundo material, comparando ou colocando ao lado das questões espirituais, da dimensão espiritual. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Então, são dois esforços, são dois movimentos que nós temos que fazer o tempo todo. Nós temos que buscar o pão que alimenta o corpo físico, como nós temos que buscar a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos que sim que fazer, ou temos que fazer, ou podemos fazer a cirurgia que extirpa o nosso defeito orgânico, até porque defeito orgânico é consequência de erros de outras encarnações. E muitas vezes, para fazer uma cirurgia dessas, nós podemos pensar em dor, em sofrimento, em esforços. Mas esses esforços, esses sofrimentos, eles se referem às reparações dos erros que nós cometemos em tempos anteriores. Mas, igualmente, o esforço próprio. Olha que interessante, eu fico muito feliz em ler isso aqui, em entender essa frase, quando ele diz igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Alguns pensam que se tornar espírita, ou se tornar servidor de Jesus, ou se tornar uma pessoa dedicada no bem, significa abandonar certas questões materiais, abandonar até mesmo os próprios cuidados com o corpo. E não é. Olha aqui que ele está dizendo. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Ele não está dizendo, podemos fazer cirurgias que extirpam o defeito orgânico, devemos cuidar do corpo, mas devemos cuidar muito mais no esforço próprio para anular o defeito íntimo. Ele está dizendo igualmente. Olha o equilíbrio que nós precisamos aprender a conquistar. Como? Isso não é
rápido. Isso exige esforço realmente, exige planejamento, exige organização, disciplina, né? Nós podemos ver nas questões da busca pelo trabalho, aquilo que nos traz a dignidade financeira, os recursos financeiros na vida da gente. Como que a gente se organiza para isso? Muitas pessoas estudam, fazem faculdade pensando no trabalho que terão, nos recursos que poderão adquirir com o trabalho. Trabalho diário. Quantas horas por dia? É 15 minutos, como sugere a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco. Ela sugere 15 minutos de leitura diária, de dedicação, uma meditação, 15 minutos por dia. Agora, a dedicação para os recursos de que necessitamos para o nosso corpo físico, alimento, moradia, vestimenta, conforto. Quantas horas por dia nós necessitamos trabalhar para adquirir isto? Então, vamos colocando na balança, vamos começando a olhar para dentro, vamos começando a perceber. Aí dá para pensar, mas então, se é igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo, nós podemos pensar, puxa, mas então eu tenho que me dedicar 8 horas por dia também a fazer, vamos supor, se a gente se dedica 8 horas por dia, que é um número, né, mais comum, ao trabalho, para os recursos materiais, eu tenho que me dedicar 8 horas por dia também para as questões espirituais? Será que é isso? Vamos refletir nesse sentido. O meu espírito, ele me acompanha quando o meu corpo físico está dedicado no trabalho para as aquisições materiais. Meu espírito me acompanha, correto? Sim, com certeza. Então, estas 8 horas, esse tempo em que nós estamos no trabalho, com fins materiais, de aquisição material, enfim, nós podemos utilizar igualmente destas 8 horas para fazer o bem, para elevar o nosso próprio espírito? Podemos? Devemos fazer o bem ao nosso próximo. Nós não devemos perder a oportunidade de fazer o bem, porque deixar de fazer um bem já é um mal que nós estamos fazendo. Então, olha como nós podemos utilizar esse mesmo tempo em que nós estamos dedicados a fazer alguma atividade material, nós vamos dedicar também a nossa consciência espiritual em observar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e as nossas ações, nossas vontades, para que possamos fazer bom uso de cada instante da nossa vida. Já que nada nos ocorre por acaso, qualquer pessoa que se aproximar de mim é, para mim, o meu instrumento evolutivo. E aí ele segue, não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Vamos avaliando. Não só o domicílio confortável para o corpo físico, para a vida física, mas também a casa invisível. Olha que bonito. A casa invisível. O pensamento é visível? Não. Os sentimentos também não. A não ser que queiramos transparecer através de um sorriso, ou de um choro, ou de tristeza. A casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Útil, a caridade, fazermos o bem. Estimado, verdadeiramente estimado é aquela pessoa que não prejudica os outros, mas que além de não prejudicar, auxilia quanto possível. Respeitável, aquela pessoa que também respeita os outros.
orgulhoso respeita os outros? Normalmente não. O humilde, sim. O humilde observa. O humilde, ele normalmente transparece calma, mas é uma mistura de calma com resignação e com respeito. Então, vamos vendo em cada instante, na edificação de um domicílio confortável, nós também temos que nos dedicar à construção desta casa invisível dos princípios edificantes. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não só teoria excelente, mas também a prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Não podemos mais pensar com egoísmo daqui para frente. Nós temos que pensar não somente em si, nós temos que pensar em todos aqueles que nos rodeiam. E o bem nós podemos fazer sim por pensamentos, assim como o mal. Basta um sentimento de irritação em relação a alguém para enviarmos a esse alguém energias perturbadas. Se este alguém já estiver meio perturbado, nós vamos aumentar a perturbação do outro. E, logicamente, aumentando nossa própria perturbação. Livre-arbítrio. Apliquemos o sublime conceito de que disse o Mestre Jesus: nem só de pão viverá o homem. Vamos aplicar isso a esse imenso campo que é esse mundo que nós estamos aqui encarnados vivendo. Deus está nos oferecendo a cada instante as oportunidades de fazermos essa nossa evolução. Mas toda a nossa evolução espiritual, ela é lenta. Não podemos querer fazer um grande passo. Aí estaremos na ilusão. É importante que nós avancemos neste trabalho de construção do bem em nós, sentimento, pensamento e vontade. Nós temos que nos avaliar para saber, para conscientizar quais são as minhas vontades. Quando existir dentro de mim uma vontade egoísta, eu devo deixá-la de lado. E aí essa ideia de que nós, realizando as próprias vontades, conseguiremos ser felizes. Isso é uma ideia ilusória, não faz parte da lei. Não faz parte da lei. Mesmo que a gente não compreenda ainda como é que pode isso, porque nós construímos dentro de nós a ideia de que realizando as nossas vontades, teremos prazeres, seremos felizes. E aí vem esta ideia de Jesus, que através da caridade, através do bem ao próximo, é que seremos felizes. Parece que não pode, né? Ah, mas se eu vou fazer o bem ao próximo, quem é que vai fazer o bem a mim? Aí é que está, a felicidade não é deste mundo, não é deste corpo físico. A felicidade ela é do espírito, ela é sentida pelo espírito. Então, no momento que nós nos engajamos nestes ensinamentos de Jesus, começamos a usar a nossa vida em corpo físico, passando, resistindo a estas tentações, que o mundo físico, e a grande tentação é essa, é acreditar que realizando os meus desejos eu vou ser feliz. Então, no momento que nós conseguirmos avançar resistindo a essas tentações ilusórias, nós estaremos nos conectando com essa luz divina. E então a felicidade ela é transmitida a nós. A segunda tentação, emenda nesta, é a de viver uma vida fácil. Viver uma vida livre de cuidados e dificuldades. Viver realmente satisfazendo todas as vontades, todos os desejos, a concupiscência e tantas outras coisas. Que o mundo material, para alguns, parece ser mais
promissor ou mais facilitado. O que nós podemos lembrar que para estes a prova às vezes se torna mais difícil e outras também mais dolorosa, porque a ilusão ela é mais enfeitada, ela é mais tentadora, ela é muito mais fantasiada e fica mais difícil da pessoa identificar quando é uma tentação. Normalmente a pessoa não identifica que é uma tentação, ela identifica apenas que é um caminho de felicidade. E aí é que ela vai começando a se equivocar em suas escolhas e sentindo imediatamente desgaste interno, porque está se desconectando da fonte divina por livre-arbítrio, se conectando muito mais nestas questões tentadoras, que ela não identifica como sendo tentadoras, mas são, ela vai sentindo cada vez mais esse desgaste, essa insatisfação interna e, por consequência, buscando cada vez mais estas tentações por acreditar que estas realizações são realmente oportunidades de felicidade. Aí é que a pessoa vai se enfraquecendo espiritualmente, possibilitando também com isso a aproximação em maior quantidade daqueles outros irmãos que também vibram da mesma maneira, procurando incansavelmente e insaciavelmente estes prazeres, essas satisfações. E aí a união dos sofredores vão fazendo com que cada um sinta as dores de todo o grupo. Não é cada um com a sua dor. É o grupo se unindo, é como tendo duas pessoas ao meu redor falando alto. Daqui a pouco eu tenho 10 pessoas ao meu redor falando muito alto. E eu me sinto perturbada com isso, por consequência. Então, é a mesma coisa. Não importa para onde a pessoa vai, ela vai levar consigo estas companhias também em perturbação, também em desgaste interno tão forte, e isso vai fazendo com que as pessoas se sintam cansadas e vão buscando cada vez mais a satisfação de suas vontades, seus desejos, para buscar alguma felicidade, cada vez mais ilusão, e aí que elas vão, como a gente pode usar um termo, as pessoas vão afundando em si mesmas, né? E chega um ponto que elas não conseguem mais sair disso sozinhas. Tamanhos vícios que as envolvem. Então, Jesus, na segunda tentação, essa de viver uma vida fácil, livre de cuidados e dificuldades, como se todos os teus desejos serão realizados, isso é uma maravilha, o que Jesus respondeu ao tentador? Ele disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que nós vamos entender com isso? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós precisamos refletir exatamente sobre esses cuidados que nós devemos tomar diante das dificuldades. As dificuldades, elas não são problemas na vida da gente. As dificuldades são os professores. Nós vamos para uma faculdade e nós precisamos dos professores que nos coloquem desafios, que nos coloquem problemas para tentarmos resolver. Nós precisamos disso. Nós precisamos evoluir. Caso contrário, caso nós não tivermos essas dificuldades, nós vamos estacionar. E estacionando, nós chegaremos naquele aprofundamento. Aonde? Na tristeza, na dor, na desilusão, depressão, vitimização, todas essas doenças da alma que corroem, é terrível. E aí, daí vem o suicídio e tantas outras dores lastimáveis. Então nós precisamos nos precaver, fazendo o quê? Seguindo o que Jesus nos ensinou.
Lembrando de novo, Jesus não precisava passar por essas 3 tentações, tanto é que ele imediatamente deu a resposta correta e não se abalou. É claro, ele venceu as tentações sem problema algum, porque ele era um ser evoluído. Ele só veio aqui na Terra para passar para nós todas essas lições, como um roteiro ele foi seguindo. E lembrando que todas essas dificuldades são as oportunidades benditas para evoluirmos, se tivermos a ação e a reação do bem. Enfrentar as dificuldades com lamentação, com reclamação, com queixa, culpabilizando os outros ou se vitimizando, não vale. Esse tipo de comportamento será uma tentação ao Senhor Deus. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. A reclamação é daquela pessoa que não quer ter a dificuldade. A queixa ou a briga ou a insistência ou o orgulho, querer culpabilizar o outro, querer ser superior ou querer ser servido pelo outro, o que significa isso? Isso é tudo uma tentação ao Senhor Deus. Por quê? Porque a pessoa quer viver uma vida fácil, a pessoa não quer precisar fazer cuidados, a pessoa não quer precisar passar por dificuldades. Então, vamos pensando, isso existe dentro de mim? Quanto que existe isso dentro da gente, né? Lembrando que todos nós somos muito parecidos. Se nós fôssemos diferentes, assim, uns mais evoluídos aí, nós não estaríamos aqui, estaríamos em planetas superiores, né? Ou estaríamos aqui em missão e não sentiríamos nada disso. Terceira tentação que Jesus passou, a da riqueza e do poder. Imagina Jesus sendo tentado. Eu vou te dar todo esse mundo desde que tu te prostres diante de mim. Jesus só realmente cumpriu aí um protocolo, né, para nos ensinar. Jesus facilmente disse ao tentador, ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele somente prestarás culto. Somente. Agora, para completar esta lição, a terceira tentação, nós vamos ler neste livro. Esses 3 livros fazem parte de uma coleção. Então, Ceifa de Luz. Emmanuel diz assim. O título é Recursos. O discípulo Lucas escreveu uma fala de Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nós nos encontramos, nós somos acompanhados por valiosos créditos de tempo. Olha só. Somos acompanhados por valiosos créditos de tempo. O tempo nos é dado de empréstimo, pelos quais a divina providência nos considera iguais uns aos outros, mas nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que nós fazemos do tempo que nos é dado. Todos somos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também somos convocados a empregar saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras, de que sejamos detentores em favor dos outros,
porquanto pelas nossas próprias ações, nós somos e seremos valorizados ou depreciados. Nós estamos sendo acompanhados pela divina providência, pela justiça divina. E a depender de nossas ações, nós somos valorizados ou depreciados. Nós somos enriquecidos ou nós somos podados em nossos recursos. Pela contabilidade da justiça eterna. Permanecemos, assim, atentos às menores oportunidades que nos surgem de ajudar a quem se ofereça na experiência cotidiana, aproveitando-as o quanto for possível a nós, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, olha o que o Emmanuel diz, se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, ele botou até em letra maiúscula, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, em qualquer lugar, aqueles dividendos de auxílio e felicidade a que nós tenhamos adquirido direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Não precisaremos nem ir até o banco da vida, solicitar a carteira de suprimento espontâneo pelo fundo de serviço ao próximo, os dividendos. Não precisaremos sacar. Ele virá até nós, pela justiça eterna. Virá até nós. Quem de nós não deseja encontrar esses recursos de felicidade? Quem de nós está aqui? Quem desejar aprofundar um pouquinho mais essa coleção Fonte Viva, são 5 livros. Emmanuel nos traz uma riqueza de ensinamentos. Então, é de ler 1, 2 capítulos por dia para alimentar o nosso espírito, justamente para buscar a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, não só do pão. Nós precisamos equilibrar os nossos esforços para que possamos verdadeiramente encontrar a felicidade. Então, ficamos hoje com este estudo, com estas 3 tentações que cada um de nós está passando com toda certeza. A vida nos oferece essas 3 tentações em tempo integral e nós precisamos desenvolver essa fortaleza dentro de nós para que possamos saber resistir, para que possamos imitar esse divino mestre Jesus em nossa vida, na prática do dia a dia. Vamos aprendendo a amar sempre mais, aprendendo a nos escutar internamente e acalmar aqui dentro antes de fazermos qualquer ato impensado. Então agora nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, elevando nosso pensamento a Jesus, agradecendo, Senhor, por tudo que nos dá, por cada ensinamento que o Senhor nos deixou. Senhor Jesus, neste momento, desejamos te pedir, dai-nos a força e a coragem para que possamos ter a consciência de quem somos, para que possamos ter a coragem de olhar para dentro de nós, a coragem de nos percebermos, a coragem de nos transformarmos. Senhor, dai-nos a permissão para que o nosso próprio anjo da guarda fique conosco, nos estimulando a lembrar sempre das tuas lições,
e cada vez menos das nossas próprias tendências, para que possamos cumprir os teus ensinamentos e que todos juntos possamos ser felizes. Obrigada, Senhor, que a tua vontade seja feita, que assim seja.